pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Semana passada nós tivemos o nosso culto e foi muito legal. Então, foi muito divertido o nosso culto da semana passada. Porém, hoje nós vamos ter um outro culto muito legal. E hoje nós vamos ter uma história bem interessante. Vocês já ouviram falar da pesca maravilhosa? Isso mesmo! Se você gosta de pescar ou não sabe nada de pescar, hoje você vai conhecer essa história que é muito legal. Porém, antes de começarmos essa história, nós precisamos o quê? Falar com Deus e agradecer o que Ele tem feito por cada um de nós. E quem vem fazer essa oração com a gente? A Yasmin. Oi, crianças, vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, por cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, muito obrigado, Pai, também pelos familiares. Muito obrigado, Senhor, também pela tia Su que passa essa palavra do Senhor para todas as crianças no culto infantil online. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço. Amém. Nós também estamos com muita saudade de você. Logo, logo nós estaremos bem juntinhos. Beijos no seu coração. Agora é a hora do que mesmo, crianças? Da leitura da Palavra de Deus. Então agora eu vou dar aquele tempinho enquanto você pega a sua Bíblia, eu pego a minha. Já peguei a minha Bíblia e hoje nós vamos fazer a leitura no Novo Testamento. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10. E diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Isso, muito bem! Então, nós vamos contar a história da pesca maravilhosa, onde Jesus até mudou o nome de Pedro. Pedro, antes dessa pesca maravilhosa, se chamava Simão e passou a se chamar depois Pedro, porque ele deixou de ser pescador de peixes e passou a ser pescador de homens. Então hoje nós vamos descobrir o que é ser pescador de homens. Então vamos ouvir a nossa história agora. Vamos para mais uma história, então? Então, aconteceu há muito tempo, não é verdade? Nós vamos falar da história da pesca maravilhosa. Naquele tempo, na época de Jesus, todo mundo pescava, era a forma de se manter. E aí o que acontece? Aconteceu essa história com 3 pescadores. Os nomes deles eram Tiago, Pedro e João. Eles estavam no barco deles pescando porque eles precisavam desses alimentos para poder vender, para poder se alimentar e alimentar a sua família. Mas eles jogavam a rede e quando puxavam a rede não tinha nada. Jogava a rede, puxava a rede, não tinha nada. E aí o que aconteceu? Eles ficaram muito cansados. Eles pescaram a noite inteira. Além de pescar a noite inteira, passaram a madrugada. Como eles viram que estavam tão cansados, eles resolveram então ir embora. Porque eles estavam muito cansados e não tinham pescado nada. E eles foram embora para suas casas. Porém, quando eles chegaram lá, eles começaram a lavar as suas redes. E ao mesmo tempo que eles lavavam as suas redes, quem se aproximava deles era Jesus. Sim, porque naquela época Jesus saía falando sobre a palavra de Deus. Ele fazia os milagres, contava as parábolas que eram as suas histórias para que todos pudessem conhecer a verdade. E aí, adivinha quem se aproximou deles? Sim, Jesus se aproximou deles. E aí, então, Jesus subiu no barco de Pedro e Pedro ficou olhando porque Jesus estava ali, na
ponta do barco, bem em cima e de pé, e ficou olhando para ele, olhando o pescador. Então, Pedro pegou e disse para Jesus: mas nós já pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mesmo assim, Jesus pediu para que ele levasse eles até lá, no meio do mar, nas águas mais profundas. Aí, Pedro pegou, olhou para João e para Tiago e falou assim: vamos então. Então, eles foram, pegaram as suas redes novamente e colocou o barco lá no meio do mar. E Jesus continuou com aquele rosto sereno da mesma forma, e lá no alto, bem lá em pé. E aí, Jesus pegou e disse para Pedro e para Tiago e João: jogue as redes do outro lado. Sem entender nada, João, Pedro e Tiago acabaram jogando a rede. E quando eles jogaram a rede, vocês não vão adivinhar o que aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Eles puxaram a rede e a rede estava cheinha de peixes. Olha, a rede de João, a rede de Pedro e a de Tiago estavam cheias de peixe. Então, eles ficaram maravilhados com o que aconteceu. E aí, eles ficaram muito felizes com isso. E viram que quando a gente obedece a Jesus, tudo dá certo, porque Jesus, ele nos ensina a acreditar nele. E aí, sabe o que Jesus ainda falou para Pedro? Então, Jesus disse para Pedro para que ele se tornasse pescador de homens. Isso, exatamente. Como assim pescador de homens, né? Sim, porque agora Pedro iria se dedicar, tanto Pedro quanto João, quanto Tiago. Eles iriam dedicar a sua vida a seguir a Jesus. Eles iriam parar de pescar peixes e começariam a pescar pessoas. E aí vocês vão me perguntar, de que forma? Como que eles vão pescar pessoas? Vão jogar a rede e pescar? Não, através da palavra de Deus. Toda vez que a gente fala de Jesus para alguém, nós estamos ganhando aquela pessoa para Jesus. Então nós estamos pescando ela daqueles pecados que ela faz, daquela vida que era muito triste sem Jesus. Então, Pedro e seus amigos continuaram pescando, mas em vez de pescar peixes, como a gente viu, eles passaram a pescar pessoas, ganhar vidas para Jesus, porque a gente aprendeu que viver com Jesus é muito importante, porque quando a gente vive com Jesus, nós temos a felicidade dentro do nosso coração, não é verdade? Então, crianças, vamos começar a pensar para que a gente também possa continuar isso que Jesus mandou Pedro e seus colegas. Vamos ser também pescadores de pessoa. Vocês viram que legal a nossa história? Sim, olha que legal. Pedro, Tiago e João não conseguiram pescar a noite inteira. Jogava a rede, mas não pegava nada. Jogava do outro e não pegava nada. Porém, no outro dia, eles encontraram quem? Jesus. E Jesus mudou toda a história, porque fez com que a rede deles se enchesse de peixe. Exatamente. Então, nós aprendemos hoje que Jesus pode mudar a história de qualquer um. Exatamente. Além disso, Jesus ensinou a Simão, que passou a se chamar Pedro, que ele deixaria de ser pescador de peixes e passaria a ser pescador de pessoas. E nós aprendemos que com Jesus nós precisamos
Pescar as pessoas e de que forma? Levando a sua palavra. Exatamente. Quando a gente fala de Jesus para outra pessoa, nós estamos pescando ela, ou seja, ganhando elas para Jesus. Então, todos nós devemos ser o quê? Pescadores de pessoas. Não é verdade, crianças? Agora, crianças, nós vamos para o nosso momento de louvor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos no mar da Galileia. Como é legal esse louvor! Muito legal! Falando da pesca maravilhosa da nossa história de hoje. Bom, crianças, infelizmente o nosso culto infantil chegou no final. Mas semana que vem nós vamos ter uma outra história e um outro culto infantil. Beijos no coração de vocês!